Educa TV apresenta Pesquisantes. Olá, que alegria ter você aqui conosco na estreia do programa Pesquisantes. Aqui, você que é educadora, educador, poderá mostrar, discutir e divulgar sua pesquisa acadêmica. E você, nosso telespectador, assistirá a programas com uma gama de assuntos que interessam à sociedade. Sim, a educação faz pesquisa e produz conhecimento. Esse programa é uma realização do Educa TV em parceria com o Museu da Imagem do Som de Campinas. As matérias veiculadas aqui comporão um importante acervo das pesquisas desenvolvidas pelos educadores e educadoras, em especial da rede pública de ensino. Sejam bem-vindos. Nesse dia especial de estreia, nosso primeiro convidado é o professor doutor Adriano Caetano Rolindo, que desenvolveu em sua pesquisa de doutorado o tema Afetos que movem o coletivo, o trabalho da diretora de escola na construção da qualidade social. Adriano, seja bem-vindo ao Pesquisante. Muito obrigado, Alexandre. Me fala uma coisa, nós gostaríamos de saber quem é o Adriano. Bom, eu sou um filho da escola pública. Eu digo isso com muito orgulho, porque toda a minha carreira de estudante, toda a minha vida de estudante foi na escola pública. E eu nunca deixei a escola, eu nunca saí da escola. Eu digo que eu nunca, com orgulho, que eu nunca saí da escola. Eu me tornei professor primeiro, coordenador, depois diretor de escola. Já são 20 anos na direção de escola. Hoje eu atuo como supervisor, mas eu também tive a oportunidade de fazer pesquisas, Então realizei um mestrado e um doutorado na pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp e faço parte do grupo do Afeto com o professor Sérgio Leite. E a gente tem pesquisado nos últimos 20 anos, temos pesquisado as relações afetivas dentro do ambiente escolar e de ambientes educativos e eventualmente até nas relações familiares. Então, basicamente, a minha história, de forma resumida, é essa. Nós sabemos que a pandemia afastou muitas pessoas. Isso fez com que nós mantivéssemos um tempo de afastamento. E depois, hoje, com a vacina e com uma situação bem melhor, nós estamos novamente nos encontrando. Sabemos que isso impactou a educação de forma bastante substancial nas relações humanas e também na aprendizagem. E de que maneira o afeto pode ajudar e contribuir para essa retomada, principalmente da qualidade de ensino nesse novo contexto da retomada das aulas presenciais? Olha, eu acho que você já trouxe duas questões essenciais, que são as relações de aproximação e de afastamento. Essas relações são normais na vida, A todo momento a gente está vivendo situações em que a gente se aproxima ou se afasta das pessoas, ou dos objetos de conhecimento. A pandemia foi uma situação que nos afastou de tudo, Nos afastou da essência da vida, que é o relacionamento interpessoal. Eu acho que nessa retomada é importante que os professores e os educadores em geral, e eu estendo isso também para as famílias, que a gente entenda o conceito de afeto e o conceito de afetividade com um pouquinho mais de profundidade, A gente costuma pensar que afeto, no senso comum, diz respeito a carinho, ao abraço, a uma proximidade, e sem dúvida é isso. Mas quando a gente estuda um pouco a fundo, a gente vê que o afeto vai um pouco além disso, Então lá no grupo de pesquisa a gente tem entendido o afeto a partir da noção do verbo afetar. Então a gente entende que todas as relações humanas são relações afetivas. E aí nós tomamos decisões nas relações, E em sala de aula o professor, a professora toma decisões de aproximação ou de distanciamento na mediação afetiva. Então, na medida em que eu tenho essa consciência, na medida em que eu sei que a decisão que eu tomar vai aproximar o aluno de mim, vai aproximar o aluno do conhecimento, ou pelo contrário, vai afastar esse aluno, eu começo a planejar melhor minhas ações, Então, nós estamos falando de um afeto que não é só positivo também, nós estamos falando de um afeto que pode causar uma negatividade, quer dizer, pode afastar as crianças, os alunos, a comunidade dessa construção de uma escola de qualidade. Então, essa noção de um afeto-verbo é fundamental nesse momento histórico que nós temos vivido. E por isso que compreender essa importância do que é o verbo afetar auxilia, inclusive, o educador, a comunidade escolar, para receber esse aluno agora nessas aulas presenciais. Sem dúvida, sem dúvida. Agora me diga uma coisa, Nós temos aí inúmeros professores, inúmeros profissionais de educação
que atuam na prática docente. Agora eu quero saber quando foi que essa formiguinha que fez você querer pesquisar, querer se tornar um pesquisante, aconteceu na sua vida. Olha, eu passei, né, eu tenho passado os últimos 20 anos no chão da escola, né, na direção das escolas, né, e nesses anos todos a gente tem que tomar decisões muito sérias e elas impactam a vida das crianças e dos jovens da escola, né. Eu participei de inúmeras reuniões de conselho em que a gente tem que decidir pela aprovação ou reprovação das crianças, e nós começamos a ver que tinham crianças passando de ano sem saber, passando de ano sem aprender, né? Eu sabia naquele momento, né, na hora das reuniões de conselho, eu sabia que eu tinha que pesquisar como melhorar a qualidade da educação para que as crianças de fato aprendessem e não passassem de ano apenas protocolarmente, né? Então acho que essa foi minha grande motivação, de fazer com que realmente o ensino aconteça e não que as crianças passem pela escola por passar simplesmente. Todo profissional de educação, ele é por natureza um pesquisador. Ele, quando faz o gerenciamento do seu conteúdo, da sua atividade, ele passa por essa experiência. Eu gostaria depois de conhecer um pouquinho, no próximo bloco, dessas duas pesquisas que você desenvolveu. Então você realizou uma especificamente, né, a do doutorado, e a do mestrado você fez também um outro recorte. Então eu gostaria que você apresentasse isso para nós no próximo bloco. Ótimo. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta com o nosso programa número 1, Pesquisantes, um programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E nós estamos aqui hoje com o pesquisador Adriano Rolindo, falando um pouquinho da sua trajetória de pesquisa, da importância, né, do professor e também do profissional de educação manter essa atuação como pesquisador. E deixamos no bloco anterior um questionamento, nós queríamos entender um pouquinho mais sobre as suas duas pesquisas, a de mestrado e a de doutorado, e o recorte que você estabeleceu para cada uma delas, e contasse um pouquinho dessas pesquisas, primeiro a de mestrado e a depois a de doutorado. Tá certo. Olha, eu quero reforçar a importância do professor, da professora da rede pública pesquisar, fazer pesquisa e estar sempre se atualizando, né? Eu acho que tem o chão da escola produz conhecimento e esse conhecimento tem que ser validado, tem que ser chancelado pela universidade através de pesquisas de mestrado e doutorado. Então eu realizei as duas pesquisas na rede estadual, mas hoje eu sou funcionário da rede municipal de Campinas, né? Eu sou supervisor de ensino e diretor de carreira. E aí, falando um pouquinho então do mestrado, as duas pesquisas foram realizadas dentro do grupo do Afeto, né, da Faculdade de Educação, e o que a gente faz basicamente nesse grupo é ir até o chão das escolas e tentar identificar as marcas afetivas na mediação docente. Quer dizer, o que as professoras, professores, o que as gestoras, diretoras, coordenadoras fazem durante a mediação pedagógica que afetam os alunos, para o bem ou para o mal, né? Nós temos olhado bastante para os afetos positivos, para os afetos de aproximação. Então, no mestrado, eu fui estudar uma professora inesquecível de primeiro ano do ensino fundamental, que tinha uma classe de crianças de alfabetização, eram 25 crianças, e essa professora tinha um trabalho excepcional, ela conseguia alfabetizar a grande maioria das crianças no primeiro ano. Então nós fomos ver as marcas afetivas desse trabalho, que decisões ela tomava, conscientes ou não, que afetavam as crianças, aproximando as crianças do gosto pela leitura e pela escrita. A gente analisou especificamente as produções de texto das crianças, quais as ações que essa professora realizava que moviam as crianças para produzir cada vez melhor os textos e com mais competência. No doutorado nós fomos pela mesma linha, né, de buscar essas marcas afetivas no chão da escola, só que eu resolvi pesquisar o meu próprio ofício, que é o ofício de diretor de escola. Então nós fomos analisar também uma diretora da rede aqui de Campinas,
inesquecível, uma diretora excelente, com resultados muito positivos dentro da escola, e fomos ver as marcas do trabalho dela, as marcas afetivas que ela imprimia na comunidade como um todo, pais, professores, alunos, funcionários, e como ela aproximava, né, como essas marcas afetivas geravam desdobramentos que aproximavam a comunidade da construção de uma escola de qualidade e de uma qualidade específica, que é a qualidade social, que pensa o ser humano na sua completude, né? Que não está formando só para o mundo do trabalho, para ser um consumidor, mas para ser um cidadão completo, né? Então, basicamente, foi isso que nós fizemos. Muito interessante. Agora, diga uma coisa para mim. Quando você estabelece uma pesquisa, né, para você ir de casa entender um pouquinho, você não parte somente da sua experiência ali. Você também, como você especifica até o chão da escola, mas você também tem uma teoria, né, um arcabouço teórico que te ajuda nesse processo de reflexão, nesse processo de investigação. Então eu gostaria que você aqui, para fins didático e também ilustrativo, trouxesse um pouquinho dessas referências teóricas, de quem te ajudou a compor a sua pesquisa. Bom, o Grupo do Afeto trabalha com uma base de pesquisa, na psicologia do desenvolvimento. Então nós temos o Vygotsky, né, que é um teórico russo do começo do século passado, que trabalha com a ideia de que a nossa mente é formada socialmente, é formada nas relações sociais. Então nós vamos buscar a concretude dessas relações, a gente vai buscar a história envolvida nessas relações, então é uma análise da situação concreta, da história e das contradições que estão envolvidas em qualquer situação. Mas o Vygotsky, ele faz um mergulho na filosofia do século XVII. Ele vai buscar o Spinoza, né? Ele vai ao encontro do Spinoza, que é um filósofo sensacional. Spinoza se contrapõe um pouco ao racionalismo cartesiano, né? E o Spinoza propõe uma ideia de ser humano, né? de indivíduo, de sujeito que congrega razão e emoção, né? como uma única substância do ser. Então a gente faz esse mergulho e o Spinoza fala que esse indivíduo que congrega razão e emoção, ele é movido por uma força chamada conatus, e que essa força sofre afetos, né? E dependendo do tipo do afeto, a gente intensifica essa força de ação, essa possibilidade do ser humano agir no mundo. E é atrás dessa força específica que nós estamos indo na pesquisa, né? Nós estamos tentando entender o que os educadores fazem que motivam o conatus, que produzem o conatus nos indivíduos, ou seja, que faz com que os alunos queiram estudar, queiram aprender. Então é uma combinação de psicologia com filosofia, né? Eu lembro também que tem o Damasio, que é um neurocientista, né, nosso contemporâneo, professor português, que também faz uma análise da filosofia spinozana. O trabalho aparece, né? Descartes, bastante Spinoza e Damasio. E Damasio, isso. O Damasio é neurociência, então nós também não estamos falando apenas da filosofia ou da psicologia, a gente está ancorado na neurociência do Damasio, né? O Damasio identifica no Spinoza o que o Spinoza chama de conatus, né? O Damasio identifica como a homeostase, que é esse processo que nos mantém a todo momento em equilíbrio, que nos mantém vivo, né? Você corta o braço e no instante seguinte as células vão se regenerar, né? Vão buscar a vida, né? Então é muito bonito isso que o Damasio faz, encontrando esses dois conceitos, né? Então acho que basicamente é por aí. Tem muitos outros conceitos, mas em termos do afeto é essa a nossa base teórica. Muito interessante. Agora diga uma coisa, assim, você fala, né, trouxe hoje o resultado de 2 pesquisas, né, uma de mestrado e de doutorado, mas nós nunca, como você falou da importância, né, de nós educadores de estarmos sempre pesquisando, gostaria de saber o que você está pesquisando agora. Olha, eu estou mergulhado na supervisão educacional nesse momento, né? A gente tem pesquisado a qualidade social. Eu estou fazendo parte de um grupo de trabalho, da Secretaria de Educação, que pesquisa a avaliação institucional participativa, que visa definir mais ou menos um conceito de escola de qualidade. Então, o meu trabalho atual combina com o meu mestrado e com o meu doutorado. Nós estamos em busca de uma escola de qualidade.
E essa escola de qualidade não pode ser determinada... Na sua pesquisa você fala bastante da qualidade social. Qualidade né? social, exatamente. A qualidade da escola não pode ser determinada por testes externos. Quer dizer, você não aplica 2 provas numa escola ou numa rede e determina se essa rede tem ou não qualidade. Principalmente se você reduzir essa avaliação a português e matemática, por exemplo. Então, a rede municipal de Campinas tem uma tradição que já tem muito tempo de investir numa avaliação institucional participativa, que é uma avaliação que acontece dentro da escola, feita pela comunidade escolar. Então, essa avaliação vai determinar de verdade, de fato, o que é uma escola de qualidade. E a gente já tem uma grande hipótese, né, de que essa escola de qualidade forma um ser humano integral, não aquele que domina basicamente português e matemática. Então, não é só o cara que sabe ler e escrever, mas é o cara que teve acesso à arte, à cultura, à filosofia, à psicologia, à sociologia, que desenvolveu o corpo, o movimento, né? Então é um ser humano completo. Ele não é um cara que vai só trabalhar, mas ele é um cara que, se quiser, ele pode virar um pesquisante também. Então nós queremos que os menininhos lá do DIC, do Campo Grande, tenham a oportunidade de chegar na universidade, na Unicamp, na USP. Enfim, é essa qualidade de escola pública que a gente quer. E hoje nós temos notícias boas, né? Recentemente agora foi aprovado o sistema de cotas, foi mantido, né? Inclusive ampliado. Então isso é muito importante para que nós possamos garantir que nossos alunos também da escola pública façam parte desse universo da universidade. E isso é uma reparação histórica e social, né? Agora, quero conhecer um pouquinho mais, fazer um raio-x com você no próximo bloco. Então, no próximo bloco, teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Adriano Rolindo. Quem é o Adriano e também fazer um raio-x com você. Então, até logo. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta com Pesquisantes, um programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E no dia de hoje estamos com Adriano Rolindo, falando sobre o seu trabalho. Mas antes de voltarmos aqui, gostaríamos de trazer um dado bastante importante para você de casa, compreender como são essas etapas de pesquisa. Então hoje você se adentra a uma universidade, a uma faculdade, você faz um curso de graduação. Nesse curso de graduação você já pode começar a produzir pesquisas. Tem muitas faculdades que têm iniciação científica e para muitos cursos você tem que apresentar um trabalho de conclusão final, ou monografia, como alguns chamam. Então nesse processo você tem que realizar pesquisas. Além disso, quando você vai apresentar um seminário ou um determinado trabalho para ser entregue, ali já começa também sua trajetória como pesquisador. Logo após, você tem modalidades de pós-graduação. Existe o lato sensu, que é todo aquele curso que você faz logo após a graduação, que tem uma infinidade de formações. Então essa lato sensu é uma modalidade de pesquisa após a graduação. E no stricto sensu, Adriano, conta um pouquinho para nós. Isso. Enquanto o lato sensu é uma especialização, normalmente é um curso mais rápido, né? 360 horas, às vezes um pouco mais. O stricto sensu envolve as duas maiores pesquisas que nós podemos fazer, que é o mestrado e o doutorado, né? O mestrado leva em média de 3 a 4 anos, o doutorado pode levar até 5 anos. No mestrado você apresenta uma dissertação, né? Uma longa pesquisa. Ela não precisa ser original, mas ela tem que ter todas as características de uma pesquisa acadêmica, da produção de ciência, e o doutorado é uma tese. Normalmente tem que ser uma tese original, né? E assim, eu ressalto que na rede pública de Campinas, uma grande parte, ou um grande número de profissionais, de professoras, professores e diretoras e diretores, são doutores, são mestres e doutores, né? Então, a rede de Campinas tem essa qualidade. E, mais uma vez, mesmo aqueles professores que não são mestres e doutores, eles têm uma trajetória de construção de conhecimento muito importante, que precisa ser valorizada
E quem sabe o Pesquisantes não incentive esses professores, essas professoras a ingressar na carreira da pesquisa. Vamos conhecer agora um pouquinho mais do ser humano, Adriano. Conhecemos o pesquisador, mas agora queremos conhecer o ser humano, Adriano. Adriano, qual a sua primeira lembrança da escola? Olha, eu me lembro claramente assim do meu avô me colocando na garupa de uma bicicleta, aquelas bicicletas bem antigas, 7 horas da manhã, e me levando para a escola numa manhã fria, com bastante neblina, e eu estava muito feliz por estar indo para a escola. Eu não sei se era a primeira vez, mas é uma imagem que nunca me saiu da cabeça. Acho que essa é a primeira ideia de escola que eu tenho. Você lembra quantos anos você tinha? Eu acredito que eu devia ter uns 5 aninhos, devia ser o pré, alguma coisa assim. E quem foram os professores que marcaram sua trajetória? Olha, eu tive o prazer de encontrar com professores sensacionais, né? Eu quero destacar o professor Sérgio Leite, né? Sérgio Antônio da Silva Leite, que é meu orientador ainda, né? Meu grande mestre, e que tem feito essas pesquisas com afeto há mais de 20 anos, mas talvez eu possa falar da professora do pré, Dona Estela, do primeiro ano, Dona Dalva, posso falar do professor Linho, que foi um professor de história que me apresentou um mundo crítico, né, uma visão crítica de mundo, que me fez pensar politicamente, né? Enfim, são tantos, são que inúmeros. Bom que foi assim, né? A Maria Tereza Egler Montuan, que trabalha com educação especial, também foi minha orientadora de estágio, muita gente. E na sua trajetória profissional, qual foi o momento assim mais marcante para você? Olha, todas as situações em que eu estava com os alunos foram situações muito boas, assim. Eu tenho algumas memórias que me tocam muito. Eu costumava levar muito as crianças para os museus, e a gente estava no MASP, parado em frente a uma obra do Monet, e uma criança da periferia de Campinas, com uma vida muito sofrida, né, muito precarizada, olha e fala: diretor, é um Monet, não é? Ali naquele momento eu sabia que a gente estava num caminho certo, né? E ao mesmo tempo, numa outra situação dentro da escola, uma outra criança na mesma escola traz o seu avô, um homem nordestino, para cantar um repente na escola. Então a gente está valorizando todas as culturas, né? Está valorizando a cultura popular brasileira, do repente nordestino, e a cultura clássica da pintura acadêmica, do Monet, né? Então, se essa é a formação do ser humano integral. Então, isso me toca muito. A mim também. E eu já fui esse aluno que olhou para o professor e falou isso. Isso é um Monet? Monet, né? Com a minha história, minha trajetória. Então, parabéns por esse movimento, que isso é muito importante. O que te levou a escolher a carreira docente? Eu me pergunto muito isso, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta clara. As coisas foram acontecendo e eu simplesmente não consegui sair da escola, né? Eu me formei, eu fiz a 8ª série, fiz 9 anos na mesma escola, né? Do pré à 8ª, depois fui para o colégio técnico e estava terminando o técnico em química, e a diretora vizinha nossa ali disse: olha, eu estou precisando de um professor para substituir aqui. Você fez química, né? Venha substituir o professor de química que quebrou o braço. E eu fui, eu era um garoto de 18 anos e fui dar aula para a EJA, né? Para jovens e adultos. E quando eu entrei na sala de aula com 30 senhoras e senhores ali, muitos mais velhos do que eu, me respeitando e ávidos pelo conhecimento, eu sabia que eu não tinha mais como sair desse mundo. Eu flertei com outras carreiras, mas tem um bichinho da educação que entra no sangue da gente, e a gente não consegue sair. É muito bom. Concordo. E quando você não está no trabalho, o que você gosta de fazer? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de música, gosto de cinema, de teatro quando é possível, viagens, né? Estar com os amigos, mexer na terra, cuidar do meu jardim. Uma vida hoje mais tranquila, né? E um livro marcante? É muito difícil falar apenas de um livro, mas tem 3 obras que têm me tocado profundamente, que são os livros do Ailton Krenak, né? Ele escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral. São 3 livrinhos muito curtinhos, muito rápidos, e
eu acho que é um outro conhecimento, uma outra episteme, né? Essa palavra é difícil, mas a ideia de episteme é conhecimento. Ele traz um conhecimento dos povos originários, um conhecimento ancestral mesmo, e ele está dando dicas para a gente adiar o fim do mundo. Eu acho que é urgente. É urgentíssimo. Uma frase. A vida é sonho. Um sonho. Viajar o mundo. Educação é? Educação é um ato coletivo, é um ato de amor, é um ato de afeto. Muito obrigado, Adriano. Prazer exato ter aqui você com a gente. Prazer é meu, que Uma agradeço. honra para nós. Que bom, obrigado. Chegamos ao final do nosso programa de estreia Pesquisantes. Agradecemos a sua audiência e aguardamos você na próxima semana. Você, educadora, pesquisante, educador pesquisante, poderá nos indicar a sua pesquisa para um dos nossos programas. Poderá também enviar comentários sobre o nosso programa. Faça isso por meio do nosso e-mail educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Mais uma vez, educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Você poderá rever esse e outros programas no nosso canal de streaming, o EducaFlix Campinas, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até breve. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.